Sejam bem-vindos ao curso de Assistente de Rotinas Administrativas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre comunicação adequada. Lembrando que esse curso é 100% videoaula, com apostila e certificado inclusos. O meu nome é William Nascimento. Alessandro Teles. Em relação à questão da comunicação adequada, antes de nós adentrarmos no assunto, é sempre bom lembrar o seguinte: se você está assistindo, esse é o primeiro vídeo que você assiste desse curso, nós gostamos de lembrar que existem outros vídeos antes desse, essa não é a primeira aula, então assista os outros vídeos para que tudo que a gente venha falar aqui faça mais sentido para você. Quando nós falamos de comunicação para um ambiente administrativo, é importante nós entendermos antes o seguinte: por que o auxiliar, o assistente de rotinas, precisa ter uma comunicação eficiente, adequada, objetiva? Porque ele fica ali na intermediação entre os setores e entre as empresas, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Desde as questões internas, também com as questões externas. Então, as informações chegam para ele de fora para dentro e chegam de um setor para o outro, de baixo para cima. Então, transferir, se comunicar é muito importante. Não é isso, Alessandro? Perfeito. Aquilo que nós já comentamos anteriormente, William, a falha de comunicação ela pode causar prejuízos irreparáveis para um negócio, para uma empresa. Uma comunicação que é passada de qualquer jeito é uma comunicação que não tem sentido, que é inútil e faz perder tempo. Por exemplo, alguém comenta em um setor que o time dele foi campeão. E aí, de repente, você pega essa informação e passa para um outro setor, passa para um outro colega, manda por e-mail, manda no chat privado. É desnecessário, você vai perder tempo, o seu tempo e o tempo da empresa, transmitindo uma comunicação que para a empresa não faz diferença nenhuma, a não ser que a sua empresa seja do ramo esportivo e isso faça sentido. Mas se não for o caso, não tem sentido nenhum. A função da comunicação, existem algumas funções diretas ou indiretas da comunicação. Por exemplo, transmitir ordens, orientar, motivar e criar interação sobre as pessoas. O que é que você pode falar em relação a esses tópicos, Alessandro, para a gente ordenar, orientar, criar interação entre as pessoas? A comunicação ela ajuda nesse tipo de situação? Eu diria, William, que ela não só ajuda, como ela é indispensável. Né? Afinal de contas, a gente não trabalha sozinho. Nós trabalhamos com equipe, nós precisamos uns dos outros, nós temos clientes, nós temos fornecedores e que a gente precisa se comunicar com essas pessoas. Então, é indispensável uma boa comunicação, né? A forma adequada de se comunicar, a postura, né? O próprio português, a forma de se expressar, não a conjugação verbal, né, a parte de ortografia, que infelizmente a cada dia que passa a gente está percebendo que o nosso português está ficando pior. Justamente. E vale ressaltar que quando nós falamos que a comunicação ela tem que estar presente, não é se comunicar de qualquer jeito. É como o título da aula diz, é comunicação adequada. Então, o chefe ele tem que saber a comunicação certa para falar com seu subordinado direto. O assistente de rotinas tem que saber a comunicação certa para falar com o gestor de um outro setor. O auxiliar financeiro tem que saber a comunicação adequada para falar com o assistente de rotinas. Então, se você sabe qual é a comunicação certa, você vai saber quando uma comunicação ela já vem quebrada, errada para você, e você também vai saber como não transmitir o erro para um outro setor mais à frente. Os canais que essa comunicação elas podem fluir primeiro, a comunicação ela vem de fora da empresa para dentro, e aí são as comunicações externas. Como podem também surgir as comunicações internas. Normalmente, a comunicação interna é a que mais vai estar presente no dia a dia, não é isso? Perfeito, exatamente. Agora depende também, William, do segmento. Imagina um segmento de call center. Sim, perfeito. Né? O segmento de call center, a comunicação ela é muito mais externa do que interna. Sim, né? Depende do segmento, mas na grande maioria dos negócios a comunicação ela
ela é mais presente internamente dentro do próprio negócio, dentro do ambiente do negócio. E normalmente os gargalos empresariais que acontecem e os gargalos que mais podem prejudicar a sua rotina no dia a dia, você como assistente de rotinas administrativas, é o fluxo de informação interno. Mesmo que venha de fora, mas às vezes no repasse de uma informação internamente, às vezes você acaba sendo prejudicado por algum detalhe. Por exemplo, nós temos que ter a consciência, você como assistente de rotinas, de que no ambiente de trabalho existe a comunicação formal e a comunicação informal. Às vezes, não saber desse pequeno detalhe pode trazer um prejuízo. Exatamente, Willi. Assim, a comunicação informal, ela é perigosa. Ela pode trazer um aspecto negativo para você, né, que está assistindo o curso nesse momento. Porque assim, imagine uma comunicação totalmente informal, através de gírias, né, através de palavras, né, que, digamos assim, palavras erradas, postas de uma forma errada, conjugadas de uma forma errada, né? Quando você conversa com um cliente utilizando palavras erradas, gírias, isso pode afugentar o cliente, Sim. né? E fazer com que ele não queira mais trabalhar, prestar um serviço, também pode ser um fornecedor, né? Pode realmente afugentar o cliente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da informalidade. Eu acho que numa relação comercial a gente precisa ser formal. Observe um detalhe. Vamos supor que você está aí no seu ambiente de trabalho. Se de repente você está se comunicando ou percebendo alguma comunicação, alguém falando com alguém, e essa conversa está no tom de formalidade, a probabilidade dessa conversa estar sendo de um conteúdo que vai ajudar a empresa é alta. Agora, se você está ali no ambiente do seu trabalho e você vê dois colegas, por exemplo, conversando de forma informal, é muito provável que esteja falando da vida de alguém, ou falando mal de alguém, ou resenhando, criando ali um burburinho, uma rede de informações informal, que não vai trazer resultado nenhum. Então, se nós ficarmos ligados, se você como assistente de rotina ficar ligado nesse mínimo detalhe, uma comunicação formal ou informal pode até evitar um problema maior. Seguindo aqui, nós vamos dar alguns exemplos sobre comunicação empresarial, especificando um pouco mais. Assim como nós temos o canal de comunicação entre pessoas, entre setores, etc., a empresa ela também tem um canal de comunicação com o seu mercado, com o público. E isso é muito importante o assistente de rotinas entender, porque a depender das necessidades da empresa, você vai utilizar um determinado canal de comunicação ou não. Por exemplo, a empresa ela pode se comunicar de forma verbal. Um gestor, um representante, de repente a sua empresa tem alguém que é assessor de imprensa e vai fazer um pronunciamento verbal. Pode ser através de forma escrita, como nós já demos vários exemplos. E eu recomendo, se você não sabe do que eu estou falando, volta na aula anterior, vê os exemplos de comunicação que nós demos, assiste às aulas que nós vamos especificar cada tipo de comunicação, que é a comunicação escrita. Nós temos a comunicação corporal, e aí está diretamente ligado aos funcionários, como o funcionário, né, pode se comportar. Temos a virtual e a visual. A comunicação verbal, Alessandro, ela, normalmente no meio empresarial, ela pode ser prejudicial, porque, como nós falamos, de boca nada se firma compromisso, né? Perfeito, perfeito. É isso aí, William. E uma das coisas que eu sempre falo, e que é importante você que está participando desse curso entender, é que você precisa entender qual é o cliente, qual é o perfil do seu cliente, né? Qual é o objetivo da sua empresa. Porque, digamos, que você tem um cliente, sua empresa, o negócio que você atua, é voltado para jovens. O linguajar, a forma de comunicação não vai ser a mesma forma de comunicação, né? Comparando com a empresa de auditoria, de contabilidade,
né? Imagine que você trabalha aí na área de TI, apenas com jovens, Sim, com startups, né? startups. Então, assim, você não vai precisar ser tão formal, porque você pode acabar também afugentando Perfeito. o seu cliente. Então, esse entendimento do perfil do seu cliente, isso é muito importante para você utilizar a comunicação da forma correta. Isso, se atentar nesses pontos. Já a comunicação escrita, ela é a ideal para firmar compromisso, para que fique registrado aquilo que a empresa está querendo comunicar, ou que um funcionário está querendo comunicar ao outro. Vamos supor, você precisa firmar um compromisso com o gestor do setor financeiro. Então, ó, manda a planilha para análise do setor financeiro, necessitando de resposta imediata no máximo em 48 horas. Pronto. A melhor forma de você registrar isso é através da comunicação escrita, sendo que ela pode ser escrita manualmente ou de forma digital, que é o mais comum hoje, através de e-mails. Perfeito. A comunicação corporal, aí nós já estamos falando já da relação entre funcionários, entre os recursos de mão de obra da empresa. Tem muita gente, Alessandro, que às vezes fala uma coisa, mas com o corpo está demonstrando outra totalmente diferente. É tipo aquele funcionário que diz assim, não, vamos lá, vamos arrebentar, hoje é o dia, tal. Pronto, esse cara, ele de fato vai arrebentar. Mas chega um outro que diz assim, eu estou disposto hoje, vamos arrebentar, hoje é o dia, uhul! Exatamente. Então, assim, essa comunicação corporal, ela diz tudo, né? Ela pode dizer o significado de uma coisa que você quer demonstrar uma realidade e você não consegue demonstrar essa realidade por conta da comunicação corporal. E é muito importante, vocês que estão nos assistindo, aí inclusive existem técnicas corporais para se conversar, postura para sentar, Sim. né, o tom de voz, justamente para estar auxiliando você que é mais tímido, né? Imagine você vai para uma entrevista de trabalho totalmente a depender, lógico, do cargo, da função. Outro dia eu quase perco um excelente profissional porque na entrevista de trabalho ele foi de camiseta, totalmente inadequada à forma de investimento e totalmente inadequada com o profissional que nós estávamos buscando. E imagine, graças a Deus eu não levei isso em consideração e hoje essa pessoa trabalha conosco e é um dos melhores profissionais que nós temos na nossa equipe. E quase foi dispensado, né, devido a questões, ao comportamento, assim, essa comunicação corporal que ele transmitiu na entrevista, que não foi boa. Imagine só. As outras duas comunicações, como nós citamos, é a virtual e a visual. Eu juntei essas duas porque hoje em dia, principalmente na era que nós estamos vivendo, é comum o marketing digital estar crescendo, né? A divulgação digital está crescendo. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo através de alguma divulgação digital que você recebeu, ou um link, ou alguém comentou e você acessou o site do Instituto. Então essas duas, virtual e visual, hoje estão muito atreladas. Por quê? A maioria das empresas elas utilizam hoje do meio virtual para criar um posicionamento da sua imagem visual. Então, hoje, cada vez menos as empresas estão investindo em outdoor, cada vez menos investindo em mídia impressa e investindo mais na comunicação virtual, que é aquela que vai ajudar a criar a imagem que as pessoas têm da empresa. Hoje, como é que você hoje enxerga, Alessandro, do ponto de vista macro, né, empresarial, de empreendedor, essa junção entre comunicação visual e comunicação virtual? Bom, essa questão do marketing digital que você falou, a comunicação, esse tipo de comunicação é uma das, assim, é uma das tendências mundiais, né? Você falou bem aí, as pessoas estão, cada dia que passa, deixando de investir mais em determinados tipos de publicidade e propaganda tradicionais para ir mais para o mundo virtual. E só para você ter ideia, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria em uma empresa na região oeste da Bahia
E assim, essa empresa ela estava com uma dificuldade enorme com relação às vendas. Nós fizemos e nós viemos perceber isso após fazer todo o controle financeiro, né, os controles financeiros dessa empresa, e começamos a perceber que o investimento em publicidade e marketing estava muito pequeno. Então não adianta, William, você ter um bom produto com qualidade, com preço e o cliente não saber que você existe. Tá? Então, e assim, ela começou a fazer e o ponto dela ainda era bom. Então, imagine o porquê que as vendas eram baixas. Aí vem a questão da comunicação. Nós descobrimos que era muito chique, muito arrumada a loja dela e fazia com que espantava os clientes. Exatamente, os clientes tinham receio de entrar na loja por achar que devido àquela estrutura física, os preços seriam muito altos. E aí começou-se a fazer um trabalho de comunicação, né, através de marketing digital, com os valores, com os preços. E assim, foi surpreendente o resultado, porque imediatamente no mês seguinte o faturamento já começou a aumentar. Para vocês, né? Isso para vocês terem ideia do que é uma falha de comunicação. Perfeito. E o assistente de rotinas, ele está inserido nesse meio, porque hoje é comum você ter cada vez mais funcionários polivalentes, fazendo multitarefas. Então, de repente, você vai ser um assistente que você vai ter acesso à rede social da empresa. De repente, você vai ser um assistente que vai ter acesso ao processo criativo. Vai ser um assistente que vai receber documentação, emitir documentação, que pode estar diretamente ligado a toda essa questão de comunicação que nós estamos falando. Fica junto com a gente, essa aula a gente vai encerrar agora, vamos dar continuidade na próxima aula para essa não ficar muito grande, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre comunicação interna e externa, dar bem mais detalhes, falar sobre algumas barreiras que podem surgir para atrapalhar a sua comunicação, vamos dar algumas dicas para que sua comunicação seja mais eficiente e vamos falar um pouco sobre o silêncio na comunicação, o que é que ele quer dizer, tá ok? Curta, compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Além disso, não deixe essa corrente do bem parar em você. É muito importante a sua colaboração, porque você pode ser a ferramenta na vida de alguém. Deus abençoe fortemente cada um de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.